Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Igreja Nossa Senhora da Glória, você que nos acompanha pelo YouTube da paróquia, é bom estarmos reunidos para celebrar a Eucaristia, escutarmos a palavra de Deus, comungarmos o corpo e o sangue de Jesus. Especialmente nesse tempo da Páscoa que nós estamos celebrando e que vai chegando ao seu final. Celebramos o mistério maior da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Cristo, que foi sepultado, não se deixou vencer pela morte, pelo contrário, destruiu a morte, voltou para junto do Pai, abriu para todos nós o reino de Deus, a vida eterna. As leituras desta quarta-feira nos ajudam a compreender que estarmos com Deus, andarmos no caminho dele, é o caminho para vivermos como ressuscitados. A primeira leitura, durante todo o tempo da Páscoa, tem sido tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, além do Evangelho, escreveu também este livro, que narra toda a movimentação pastoral, evangelizadora dos apóstolos, depois da ressurreição de Jesus. No texto que ouvimos hoje, já no capítulo 17, Paulo está em Atenas, na Grécia. E ao chegar lá, ele vai para uma praça chamada Areópago, e ele percebe que tem várias estátuas de muitos deuses que estão ali naquela praça. E ele então começa a falar para os atenienses. Paulo percebe algo que é muito comum também em nossa sociedade hoje. Primeiro, que o povo era muito religioso. Entretanto, essa religiosidade precisava ser purificada, depurada, amadurecida, já que eles não conheciam a Jesus, o Deus verdadeiro, o Deus que deu a vida por nós numa cruz. Mas adoravam aqueles ídolos que estavam ali em várias estátuas. Esse fato chama a nossa atenção. Existem muitas pessoas que são religiosas, ou seja, que têm um sentimento religioso, mas que ainda são muito ligadas às superstições,
simpatias, que também ainda são muito ligadas a formas religiosas, digamos assim, muito primitivas, e não alcançaram ainda uma fé mais fortalecida em Jesus. Qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente encontra Jesus, não na teoria, mas no coração, no afeto, na entrega, quando a gente faz uma experiência da fé em Jesus, de menos muletas, de menos corrimãos, de menos suportes a gente precisa na vida para caminhar, porque Jesus responde o sentido que nós precisamos para viver. Agora, quanto mais a nossa fé em Jesus é fraca, mais a gente precisa ficar agarrado a outras coisas, porque a gente diz, Jesus não vai resolver tudo, Ele pode não resolver, então eu tenho que me apegar a outras coisas, que a gente chama de superstição. Então eu preciso pegar o elefante e colocar virado para a porta da minha casa, porque aquilo vai me dar sorte. Eu preciso achar um trevo de 4 folhas, eu preciso fazer simpatias para as coisas darem certo na minha vida, simpatia para ganhar dinheiro, simpatia para encontrar o meu amor, simpatia para encontrar um trabalho. Ou seja, quem vive assim, ainda vive uma experiência religiosa muito primitiva, muito frágil. Porque quando a gente encontra Jesus, nele está a razão da nossa vida. Eu não preciso de ferradura, eu não vou ter medo de passar debaixo de escada, não vou ter medo de gato preto, não tem nada disso. Porque Jesus é o Senhor da minha vida, Ele está ao meu lado, Ele caminha comigo, Ele me dá segurança, Ele me dá força. Então uma pessoa que vive com muito medo, se eu for na sua casa, se eu entrar pela porta da sala, eu não posso sair pela da cozinha. Eu não posso colocar o chinelo dessa maneira. Eu não posso... Ou seja, tem gente que fica prisioneiro e a vida fica muito escrava de superstições. O que é superstição? Sorte e azar. Quem tem Jesus não fica dependendo de sorte, dos astros, de azar. Fica dependendo da bênção. E a bênção é dada para toda pessoa que está com Jesus, que conhece a Jesus, que caminha com Jesus, que tem intimidade com Jesus. É o que Paulo viu lá em Atenas. É o que muita gente hoje ainda tem. Superstição. Uma fé amadurecida, ela vai acabando com essas superstições e vai colocando a razão da nossa vida na pessoa de Jesus. Na minha vida de oração, eu confio, eu acredito, eu não preciso ter medo das coisas, o azar não virá, eu tenho a bênção de Deus comigo, eu sou uma pessoa abençoada, Deus está em mim, eu estou com Deus, estou protegido, eu não preciso ter medo de trabalhos que as pessoas vão fazer contra mim, olhares ruins que as pessoas vão ter contra mim, mal olhado, não, Jesus é meu defensor, Ele está comigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada. Essa é a consciência que nós precisamos ter e crescer. Senão a gente fica numa religião primitiva, imatura, a vida inteira. Religião não é para trazer medo, religião é para trazer força e esperança para a gente. Segundo ponto. Paulo não destrói, não critica, não fala mal. Ele diz assim, olha, eu percorri todas essas estátuas que vocês têm, aos vários deuses que vocês adoram, e descobri uma que tem escrito assim, ao Deus desconhecido. Pois é desse Deus que eu vim falar para vocês. Ele não é desconhecido não. E ele começa a falar de Jesus. Esse Deus que vocês não conhecem, que está escrito ali, desconhecido, eu conheço e vim falar dele para vocês hoje. É Jesus que nasceu em Belém. É Jesus que
que com 30 anos começou a sua vida pública a anunciar o reino de Deus, que fez milagres, que teve palavras de poder, que curou muitas pessoas, que devolveu a vida para muita gente. Ele foi crucificado, foi morto, mas o Pai o ressuscitou e ele está junto do Pai. Naturalmente, os gregos eram muito racionais. Então, quando Paulo falou que Jesus ressuscitou, alguns foram embora e disseram: isso é fantasia, nós te ouviremos falar em outra ocasião. Mas outros aderiram, e temos até os nomes deles aqui: Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Ou seja, assim como alguns rejeitaram, fecharam o coração, preferiram continuar adorando aqueles ídolos, outros abriram os olhos e enxergaram que Paulo estava apontando para um Deus verdadeiro, que era diferente daquelas estátuas ou dos deuses que eles adoravam. E Paulo então ficou alguns dias ali, depois deixou Atenas e foi para Corinto continuar a sua missão. Aprendemos com Paulo a anunciar o Evangelho em toda situação, a não ter medo de falar de Jesus em nossa família, no ambiente de trabalho, com nossos amigos, na escola, na internet, onde nós estivermos. Tudo pode ser o nosso areópago, a nossa praça, onde, como Paulo, nós também falamos de Jesus e anunciamos a sua palavra e damos testemunho dele. No Evangelho de João, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele diz que tem muitas coisas ainda para falar, mas não sois capazes de compreender agora. Por que que os discípulos não eram capazes de compreender? Primeiro, porque a fé que eles tinham precisava ser amadurecida também. Segundo, porque estavam impactados pela partida de Jesus. Jesus disse para eles que ia partir, que ia morrer, e todos estavam espantados, sem saber o que entender. Então Jesus diz: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não podem compreender agora. Nós também temos muitas coisas que não entendemos. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Não escolhemos, não pensamos que ela viria. Até o carnaval do ano passado tudo era festa, a vida era normal. De repente, no mês de março, vimos que a pandemia não ficaria apenas em outros países, chegou também ao Brasil e nos atingiu a todos já há um ano e alguns meses. São mistérios, são situações que a nossa razão é pequena para entender e compreender. Só sabemos que a nossa vida mudou muito. Mas também não entendemos a morte de uma pessoa que nós amamos e que é arrancada de nós, e o vazio que fica em nosso coração. Também não entendemos situações de sofrimento pelas quais passamos, uma doença, uma decepção, problemas familiares. Nós também temos muitas coisas que não entendemos. Nessa hora devemos fazer como Maria, que guardava no coração todas as coisas. Maria, quando não entendia, ao invés de brigar, gritar, desesperar, ela guardava no coração, confiando: Deus vai me mostrar lá na frente o que se trata. Quem tem fé, espera e enxerga a presença de Deus nos acontecimentos. Nada é por acaso, tudo tem um sentido. No momento a gente não descobre, mais à frente nós saberemos qual é o sentido. Portanto, é preciso ter calma, serenidade, equilíbrio, bom senso,
para que não nos desesperemos diante dos desafios que a vida nos coloca, mas saber atravessá-los, passar por eles, para que lá na frente a gente descubra o sentido deles. Depois Jesus promete o Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à verdade e dirá tudo o que tiver ouvido. Jesus revela para os discípulos que Ele vai morrer e vai partir, vai embora. Mas diz também que não vai deixá-los órfãos, sozinhos. Vai enviar o Espírito Santo. E são duas as missões do Espírito Santo, segundo Jesus. Primeiro, conduzir a verdade. Quem tem o Espírito Santo vive na verdade, procura a verdade, caminha na verdade e tira da sua vida toda mentira, toda falsidade, toda hipocrisia. Quanto mais nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, mais verdadeiros e transparentes nós seremos. Um casal que se deixa guiar pelo Espírito Santo é um casamento que vive na verdade. Uma família que se deixa guiar pelo Espírito Santo é uma família que vive na verdade. É a primeira missão. Segundo, o Espírito Santo vai dizer tudo que Jesus tiver falado. Vai nos relembrar as palavras de Jesus. É o Espírito de Jesus que vai estar conosco e que vai nos apontar sempre a palavra de Jesus. Não vai trazer algo novo, diferente, não. Ele vai nos apontar sempre para aquilo que Jesus fez e falou. Então, à medida que nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos levados para Jesus. E quando é que a gente recebe esse Espírito Santo? No dia do nosso batismo. Quando a água é derramada em nossa cabeça, em nome da Santíssima Trindade, ali nós recebemos o Espírito Santo. Não precisamos comprar. Ele é dado, é dom de Deus para nós. O problema é que muitas vezes há pessoas que recebem um presente numa caixa muito bonita, coloca esse presente lá no guarda-roupa e não abrem. Há católicos também que receberam o Espírito Santo no dia do batismo, mas não abrem esse presente, não se deixam guiar por ele, não se deixam transformar pelo Espírito Santo, e se tornam católicos frios, desanimados, acomodados, tristes, porque não se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. Porque toda pessoa que se deixa guiar pelo Espírito tem coragem para enfrentar os desafios da vida, tem esperança para caminhar rumo ao futuro, tem força, tem firmeza, que vem de Deus para essa pessoa. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, nos abramos ao Espírito Santo. Deixemos que Ele guie a nossa vida para Jesus. E com Jesus, encontraremos sentido em nossa vida. E com Jesus, venceremos as batalhas que a vida coloca diante de nós. E com Jesus, encontraremos a felicidade e a paz que tanto buscamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.